Então, pessoal, nós vimos aqui até agora aqui o conceito de direito administrativo, tá? Nós temos aqui no nosso slide. Eu vou chamar a atenção aqui do nosso slide para dois assuntos para fechar esse nosso conteúdo aqui. Primeiro deles, as fontes do direito administrativo, tá? O que são fontes, né? São aquelas teorias que vão alimentar o direito administrativo, tá? A primeira fonte, a principal fonte do direito administrativo, nós vimos que é a lei. É o bloco de legalidade. Então, o que alimenta o direito administrativo em primeiro lugar é o bloco de legalidade. E aí nós vimos que é a Constituição, os tratados, as leis ordinárias, os decretos, ok? Temos aí, né, os atos normativos primários e secundários. Essa é a principal fonte do estudo nosso. Além disso, o que nós vamos estudar como fontes do direito administrativo? A doutrina. É importante, por exemplo, eu conhecer a doutrina? Sim. Quem são os doutrinadores? São os estudiosos do direito. Eu preciso saber doutrina? Sim. Ontem nós aprendemos um conceito. O conceito de administração pública. Conceito de Eli Lopes Merende. Conjunto de órgãos, entidades e os agentes que têm incumbência do exercício da função administrativa. Isso é doutrina. Ok? Cai na prova? Cai na prova doutrina. Jurisprudência são as decisões reiteradas dos tribunais. Importantíssimo também. Vamos pegar um exemplo. É possível eliminar um candidato por questão de uma tatuagem, por exemplo, num concurso da Polícia Militar? Não, por quê? Porque nós temos agora uma jurisprudência do STF que eu não posso ter preconceitos com tatuagem, desde que essa tatuagem não seja contra o Estado Democrático de Direito ou pregue alguma desigualdade, algum racismo, alguma coisa nesse sentido. Ok? Para quê? Sério? É? Mas daí tu não fez, tu não tomou posse lá? Ah, tá. Mas olha só, na verdade o Rio Grande do Sul está meio atrasado. Faz muito tempo isso? Ah, não, daí sim, aí sim. A colega falou que faz 10 anos a questão de ter que tirar a tatuagem, aí tá ok, tá? Essa mudança é jurisprudencial, tá? Se nós pegar o estatuto da PM, até hoje está escrito lá. Quem estudou comigo está escrito lá que é vedado ter, inclusive foi a questão da prova, né? É vedado ter tatuagem e a tatuagem não pode ter nada contra as instituições. Ainda falei isso no sábado e caiu no domingo. Olha só, jurisprudência. O STF mudou o entendimento. O STF entendeu o seguinte, que hoje não pode mais ter preconceito. No último concurso da PM, teve um aluno aqui do TEMES que estava estudando para outro concurso já e foi chamado. E ele foi eliminado no exame de saúde por ter uma tatuagem. E na época a Karen fez um recurso administrativo, foi 2 folhinhas, dizendo que não podia ter preconceito, Não tinha ainda jurisprudência do STF, tinha dos tribunais regionais. Os PMs da banca examinadora acataram e esse militar, hoje ele é militar. Hoje ele é militar da PM do Estado. Somente com recurso administrativo, não precisou nem ir na justiça. Ok? Hoje nem vai ter essa discussão mais, porque já está consolidado, né, na jurisprudência. Mas no último concurso de 2015, ainda houve essa discussão, se podia ou não podia. Tá? Agora, hoje não pode mais. Então, o que é isso? É jurisprudência. São decisões reiteradas dos tribunais. Costumes influenciam a administração pública também. Tá? O que mais que influencia a administração pública? As práticas reiteradas do dia a dia, as chamadas praxes administrativas, também influenciam na legislação do Estado, ou na legislação pública. Por exemplo, práticas reiteradas. O processo tem que ser carimbado a partir da capa. São práticas reiteradas, né? Por exemplo, na Justiça do Trabalho, a primeira audiência é conciliatória e a segunda audiência é de instrução. Isso é uma prática administrativa. Por quê? Porque, né, a legislação trabalhista diz que primeiro o juiz tenta um acordo, né? Mas tem juiz que não entende assim, e já na primeira audiência é a audiência da instrução. Tá? Por quê? Mas a regra é que seja uma prática reiterada, tá? Prática reiterada também é fonte, né? Gera, né, normas aí dentro do direito administrativo, tá? Eu até coloquei um exemplo aqui, a legislação de licitações exige a publicação em um jornal de grande circulação, mas é possível que a administração adote a prática de publicar em 2 jornais de grande circulação e isso virar uma prática. Existe muito dentro da administração de práticas reiteradas que as pessoas nem sabem o que estão fazendo, mas vira uma prática reiterada. Tá? Agora vamos lá.
O que importa para a nossa prova é esse aqui. Eu quero um asteriscão aí, porque a FEPESE adora, e aqui começa a nossa preparação do solo para a autotutela. Tá? Então, essa telinha é importantíssima para a nossa prova. O que diz aí o nosso mestre Eli Lopes Meirelles? O que são os chamados sistemas administrativos ou mecanismos de controle da administração? Olha só, é o regime adotado pelo Estado para controle dos atos ilegais e ilegítimos, ok? Editados pelo poder público. E aí nós temos dois sistemas conhecidos, o sistema inglês e o sistema francês. Né? O nosso sistema é o sistema inglês, tá? O Brasil adota o sistema inglês. Está lá no artigo 5º, que é o princípio da inafastabilidade de jurisdição. Tá? Então, lá no artigo 5º, no inciso 35, nós temos o princípio da inafastabilidade de jurisdição. Vou ler para vocês e já faço uma marcação aí. Inciso 35. A lei, vamos lá, vou dar um tempinho para vocês achar, o inciso 35. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. De novo, a lei não excluirá a apreciação do Poder Judiciário de lesão ou ameaça de direito. Marca um asterisco aí. Ok? Então vamos lá. O que significa isso na prática? Significa que quem vai analisar, em última análise, questões de ilegalidade ou de ilegitimidade será o judiciário. Vamos lá. Preste atenção aqui comigo. Algum colega aqui, imagine que alguém passou no DEAP, certo? E aí fez, vamos pegar esse caso do colega lá da PM, tá? Caso do colega da PM. Pegando a jurisprudência atual agora. Então temos aqui vários que já passaram na PM. Estão aqui quietinho, né? Mas estão com o nome lá, vão estar no nome na lista. Olha só, imagina o seguinte. Vai sair a lista dos aprovados, eles vão fazer o TAF. Depois vão fazer o exame de saúde. Quando eles forem fazer o exame de saúde, imaginem que o Estado elimine um candidato por questão de tatuagem. Ok? O Estado vai ter que motivar. Esse candidato está eliminado conforme o estatuto do Estatuto da PM, artigo tal. Beleza. Motivou lá, esse candidato está eliminado. Ele tem direito a recurso? Sim ou não? Sim, ele vai apresentar um recurso. Ele precisa ir para o judiciário ou ele ainda pode tentar administrativamente? Ele pode tentar administrativamente. Foi o caso do colega, né, do concurso passado. Então, ele entrou com recurso administrativo. Vamos pensar que a banca do concurso não quer nem saber e não analisa o recurso dele. Vamos dizer o seguinte, aqui o estatuto diz isso, então a gente aplica a legalidade e não cabe. Né, e nega lá para ele o recurso. Acabou para a vida dele aí ou ele ainda tem outra situação? Ele ainda pode um mandado de segurança, desde que ainda tenha o prazo dos 120 dias. Senão ele pode entrar com uma ação ordinária com antecipação de tutela. Mas ele tem direito a entrar na justiça. Ou seja, ele tem ainda direito de buscar o poder judiciário. A gente chama isso de princípio da inafastabilidade de jurisdição. Então, qualquer lesão ou ameaça a direito, cabe ao judiciário analisar em última instância. Ok? Eu preciso esgotar a esfera administrativa para buscar o judiciário? Não. Ou seja, eu entro com o recurso, fui negado, vou para a justiça. Nem entro com o recurso, vou direto para a justiça e ganho lá o recurso ou perco. Mas eu tenho direito a ir para a justiça. Ok? Vai ter muita polêmica agora da PM. Porque tem questões que cobraram jurisprudência, súmulas que não estavam no edital. Os candidatos, vários, né, 20 e poucos mil recursos nas questões da PM. A banca, algumas ela vai anular, outras ela não vai anular. E aí, acabou para os candidatos? Não, vai chover mandados de segurança. Toda questão que não está prevista no edital, cabe um mandado de segurança e o juiz vai anular a questão. Okay? No último concurso teve isso, e se essa banca não anular, vai ter também. Então, o que nós estamos vendo? Que cabe ao judiciário, em última análise, analisar a legalidade. Agora, vamos lá.
O juiz pode analisar questões de legalidade. Concorda comigo? O juiz pode entrar no mérito da questão? Não. O juiz, nós vamos aprender depois, que ele não pode entrar no mérito. Ele não pode analisar o conteúdo da questão em si. Se está certo, está errado, tal. Ele tem que analisar se tal não está no edital. Questão de legalidade, cabe ao juiz. Mérito não cabe a ele. Tá? Nós vamos aprender isso depois. Então, o que vocês têm que saber? Esse é o sistema adotado pelo Brasil. Sistema administrativo, o modelo inglês, ou sistema de jurisdição única ou de jurisdição una. Ou seja, cabe sempre ao judiciário a última análise. Ok? Pessoal, existem situações onde eu preciso esgotar a esfera administrativa para buscar o judiciário? Sim, a doutrina traz duas, existe até três, mas vou trazer duas para vocês, tá? A FEPESE, nas análises que eu fiz desde 2010 para cá, ela nunca cobrou essa exceção, tá? O que ela já cobrou? Se o candidato sabe ou não que o juiz pode ou não anular conforme a legalidade, e se o juiz pode ou não entrar no mérito. É isso que ela já cobrou, ok? É essa a questão de prova da FEPESE. A FEPESE não cobrou ainda, por exemplo, se eu preciso esgotar ou não a esfera administrativa para buscar o Poder Judiciário. E eu não preciso esgotar, tá? Mas existe uma exceção constitucional, que é a justiça desportiva. Tá? Então, por exemplo, se a Chapecoense se sentir prejudicada num jogo, ela entra com recurso na justiça desportiva, que é uma justiça que não é do Poder Judiciário, é uma justiça administrativa. E aí ela tem que esgotar a esfera administrativa para depois ir para o Judiciário. Lembra o Inter, em 2005, quando ganhou o Brasileiro e foi surrupiado lá pelo Corinthians? Né? Com aquela expulsão do Tinga dentro da área lá, lembra disso? Moral da história, o Inter entrou, esgotou a esfera administrativa da justiça desportiva e ameaçou entrar na justiça. E aí a CBF ameaçou o Inter de não jogar Libertadores. E por sorte o Inter jogou a Libertadores, ganhou a Libertadores, ganhou o Mundial, né? Mas na época ele foi, né, pressionado para que não buscasse a justiça. Porque se ele buscasse a justiça, provavelmente anularia aquele jogo, né? E aí seria campeão brasileiro. Moral da história, é uma exceção. Esgotar a esfera administrativa na justiça desportiva, tá? Outra situação é para quem aí advoga na área previdenciária. Na área previdenciária, o juiz analisa a minha petição se eu não pedir o recurso ali, ou se eu não pedir o benefício previdenciário? Não, ele nem olha. Né? Então, primeiro eu tenho que ir ali no INSS, pedir o benefício, e aí, se for negado ali, aí sim o juiz aceita a minha petição. Senão ele nem aceita. São exceções, tá? Preciso saber isso? Eu acho que não. Tá? Porque a FEPESE até hoje nunca cobrou. Agora, o que vocês precisam saber, que é a mensagem de hoje, nós vamos melhorar isso, é o seguinte: o juiz cabe analisar mérito? Não. O juiz cabe analisar legalidade, certo? Então, isso nós vamos melhorar com o princípio da autotutela. E o segundo modelo, que não é adotado no Brasil, é o modelo francês. Lá na França, como foi lá que surgiu, né? Liberté, igualité e fraternité, os poderes são bem separados. Lá na França existem causas administrativas e causas judiciais. Então, por exemplo, lá na França, se alguém se envolve com um acidente lá, com um carro da prefeitura, por exemplo, vai ser uma questão administrativa. Tá? Vai ser julgado por um tribunal administrativo. Se for questões privadas, um tribunal de justiça. Tá? Então lá existe essas duas jurisdições, administrativa e judicial. Imagina no Brasil, a gente briga com a prefeitura para ganhar alguma coisa, eles negam tudo, ainda vão para a justiça, ainda recorre até a última instância. Então, obviamente, ninguém ia ganhar nada administrativamente no Brasil, né? Lá na França funcionam os tribunais administrativos e os tribunais judiciais, tá? Então, é um sistema que não é adotado no Brasil, então fica só para fins de conhecimento. A FEPESE nunca abordou esse conhecimento. Quem já abordou? A CESP, a FCC, tá? Mas a FEPESE não abordou. Por isso que às vezes eu estou estudando um curso que o cara fica dando ênfase a isso porque ele está focando na CESP ou na FCC, tá? Mas a FEPESE, a única coisa que ela cobra, e cobra muito, é a questão de saber que o juiz atua na ilegalidade. Fechou? Então, encerramos esse bloco aqui.